Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar nesse vídeo sobre um caso que aconteceu no Big Brother Brasil, referente à expulsão de 2 participantes por ter praticado, em tese, atos criminosos contra a dignidade sexual. O que eles fizeram? Um deles passou a mão nas partes íntimas de uma participante e o outro tentou beijar a mesma participante à força, tá? Então, eu vou trazer motivos para vocês, tanto para acusar, no sentido de sim, houve crime, quanto para defender. Do meu ponto de vista, houve crime, tá? E eu gostaria que vocês viessem comigo nesse pensamento, sempre colocando, né, sempre pensando se fosse ali a sua namorada, sua mãe, sua irmã, tá bom? Vamos lá. Bem, quando acontece crime? O crime acontece quando a conduta de um sujeito se amolda em algum tipo penal. O que é tipo penal? É o crime, né? Então, se uma conduta está prevista em algum crime, algum artigo, pratica um crime. Evidentemente que a gente tem que analisar essas elementares do tipo, as palavrinhas lá do tipo. Pois bem, então vamos analisar. O caso específico aqui, inclusive, acho que já foi até instaurado inquérito policial, diz respeito ao artigo 215-A, importunação sexual, recente, 2018, do Código Penal. Tá? O que fala esse artigo? Praticar contra alguém, e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de outro. Vamos analisar, então, algumas elementares? Bom, eles praticaram um ato contra alguém. Não tenhamos dúvida. E sem a anuência dela. Né? A anuência tem que ser expressa ali, tá? Vamos lá. Praticar o ato libidinoso? O que é ato libidinoso? Bem, o ato libidinoso ele possui um conceito com 2 critérios. Um critério objetivo e um critério subjetivo. Um objetivo e um subjetivo. O critério objetivo é quando aquele ato fere a moralidade sexual da coletividade. Né? Então, quando a coletividade tem um ato como imoral. Né? Vamos exemplificar? Passar a mão no braço de alguém, seja ele, independente do sexo, homem ou mulher. É imoral para vocês? Para mim não é. Né? E um critério subjetivo, né? Que é satisfazer a sua lascívia. O que é lascívia? O seu desejo sexual, a sua vontade. Né? Ora, por qual motivo alguém passa a mão, intencionalmente, na bunda de alguém? Nos seios de alguém? Não há motivo, né? A não ser satisfazer a sua lascívia. Bom, pessoal, então a conduta dele se amoda, ao meu ver, perfeitamente no tipo. Né? Inclusive, salvo engano, já tem inquérito policial instaurado. Tá? Aliás, esse crime ele é novo, ele é de 2018. Justamente numa época, né, 2017, 2018, que tinha tava tendo muito no metrô, homem vinha, esbarrava o pênis na mulher. Tinha homem que já chegou a ejacular, né? E antigamente essas condutas eram tratadas como contravenção penal, né? Uma pena curtinha, não dava nada. Então o legislador, por uma comoção social da população, né, resolveu deixar essa pena um pouco mais grave. Bem, então eu expliquei que a conduta se amolda perfeitamente ao tipo. Né? Isso a gente chama de tipicidade formal. Formalmente, ela se amolda a um tipo. Eliezer, mas ela deixou, né? Ela não falou nada. Pessoal, não é bem assim que funciona. Esse crime é um crime de ação penal pública incondicionada. O que significa? Significa que a parte que sofreu, a vítima que sofreu a conduta, ela não precisa ir até uma delegacia fazer um BO, ela não precisa requerer instalação de um inquérito, basta o Estado saber da conduta. É igual um furto, né? A pessoa vai lá e furtou, sei lá, R$300 de você. Deixa pra lá, não quero ter trabalho, não quero ir na delegacia. Se o Estado souber, ele tem que mover, ele tem que investigar. O Ministério Público, tendo as provas, tem que mover ação, tem que ser julgado, ou, a depender do caso, né?
com o devido processo legal, a pessoa vai ser absolvida ou condenada, tá bom? Mas tem que ter, tá certo? Então, por esses motivos, houve acusação, tá? Houve o crime, então a acusação tá aqui, são esses os motivos. Vamos falar um pouco sobre os motivos para defendê-los? Tá. Pessoal, a gente falou sobre a tipicidade formal, né? Aquela tipicidade aquela conduta que se amoda a algum crime. Mas existe uma tipicidade material. Materialmente falando, aquela conduta não lesa um bem, né? O que seria o direito penal? O direito penal seria a última ratio, a última razão, o último motivo. Eu só vou usar o direito penal quando outras esferas, direito civil, por exemplo, não funcionarem, né? Então, poxa, ela pode mover uma ação, né? Ela teve as partes íntimas tocadas em rede social, ela pode mover ação civil, danos morais, né? Então o direito penal não seria utilizado. Por quê? Porque há aqui uma intervenção mínima do Estado, né? O direito penal é o último caso, o último motivo, né? A gente fala também no princípio da subsidiariedade. Ele é subsidiário. Ele só é usado quando outros ramos do direito não são utilizados, né? Poderíamos falar também no princípio da ofensividade ou da lesividade. Ora, o bem jurídico aqui, o Estado só incrimina o fato quando ofende, quando lesa um bem jurídico. Qual que é o bem jurídico aqui? A dignidade sexual. Ora, a própria vítima se sentiu ofendida? Não. Não. Né? Ela não se sentiu ofendida com aquilo. Tá? Então o Estado não poderia, pelo simples fato de ter acontecido aquilo, se ela não se sentiu lesada, mover a máquina estatal para investigar, propor ação. Tá? Um outro motivo, um outro princípio seria o princípio da adequação social. Né? Vamos falar para os rapazes aqui, não façam isso, né? Mas muitos vão ali na balada, dar uma abraçadinha, uma puxada, né? Uma coisinha um pouco mais forte ali, né? Vira o rosto da pessoa. Isso não é uma adequação social? A mãe, quando fura a orelha de uma criança, ela não está lesando a criança? Sim, isso é lesão corporal. Ela está furando, mas não é adequado. Não há uma adequação social. Quando você compra, por exemplo, um CD, não há um CD pirata, né? Não há uma adequação social, apesar do que o STJ entende que não, tá? E por fim, o princípio da insignificância, tá? Nos mesmos dizeres que eu disse dos princípios anteriores, tá? Só incrimina condutas, o direito penal só é utilizado, só incrimina condutas capazes de lesar um bem jurídico relevante, tá? Pessoal, é isso. Fiquem aí com façam aí as suas ideias, criam seus conceitos e, se quiserem, digam para mim se houve ou não crime.